Bom dia, amados. Que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente e contínua na tua vida, na tua casa, na tua família. Hoje, às 10 horas da manhã, teremos nosso culto da família aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Estamos localizados aqui no Parque Novo Mundo, a rua 555. É muito fácil chegar aqui, querido. Tu coloca aí a rua 5, Parque Novo Mundo, e tu vai chegar aqui na minha casa, que é a igreja na garagem, por enquanto. Lembrando que é a penúltima semana do ano. A próxima semana, na quarta-feira, nós vamos ter o culto da quarta agora, às 19h30. No próximo domingo, às 10 horas, culto da família novamente. E na quarta-feira, dia de Natal, nós não vamos fazer o culto nem a live, ok? Então procura participar conosco, querido. Venha fazer uma visita e você vai ter a maior alegria de recebê-los aqui, orar por você, determinar um ano de vitória em 2025 e também o término deste ano ser um término deste ano agradável na tua vida, na tua casa, na tua família, ok? O manual de hoje está no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ver alguns versículos, do 1 ao 4, e nós vamos comentar a respeito desses versículos. Aqui, quando os apóstolos estavam ali com os discípulos de Jesus, né, os apóstolos, mas alguns membros da igreja estavam ali reunidos, ali em Atos Apóstolos, no dia de Pentecostes. E o Pentecostes, os judeus celebram-se há 50 dias após a Páscoa, que é uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita, pela fertilidade, pela abundância. E ali estavam os discípulos reunidos, então, para fazer essa celebração. E também hoje, para a igreja, há 50 dias após a Páscoa, se celebra a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, o resplandecer da glória do Senhor. Porque Jesus, em João capítulo 14, diz: eu não vos deixarei órfão, enviarei do meu Espírito que estará convosco todos os dias. Então essa palavra de Jesus se completou aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e que também está lá em Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então está aqui exatamente a promessa de Deus se cumprindo hoje na vida da igreja, que nós celebramos essa Páscoa. E hoje celebrando, logo mais semana que vem, próxima semana, celebrando o nascimento de Jesus, embora não é nessa data que Jesus nasceu, mas como a cristandade separou essa data, nós celebramos nessa data o nascimento do Senhor Jesus. Importante também entendermos, eu vou ministrar isso depois para frente, não existe mais Jesus menino. Hoje Jesus é ressurreto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está na glória com o Pai, intercedendo por nós, divulgando essa causa e cuidando de cada um de nós. Ele é o ressurreto hoje, não está mais numa manjedoura, não está mais numa cruz, não está mais numa tumba. Esse negócio de menino Jesus não existe mais. O menino já morreu, cresceu, ficou homem e se tornou hoje Rei dos reis, Senhor dos senhores. É esse que nós celebramos. É esse Jesus que nós celebramos. É esse Jesus que nós vamos celebrar no Natal. O foco nosso em Cristo Jesus. Não, mas eu vou ministrar isso para frente. Aqui assim, e completar-se o dia de Pentecostes, o dia da festa dos judeus, o dia da festa de agradecimento pela colheita, pela abundância, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estávamos reunidos e assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo
e falaram, presta atenção, querido, e falaram em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Então, falar em língua na igreja, querido, não é a torto direito, não. É de acordo com a direção do Espírito Santo. Então, uma coisa importante é buscar o Senhor de todo o coração. A igreja precisa voltar à essência, ao primórdio, aquilo que existiu aqui em Atos Apóstolos. A igreja, infelizmente, perdeu um pouco o foco. Criou-se panelas, criou-se astros da música gospel, astros da palavra, para subir no altar e pregar, fazer coisas. É uma bobeira que eu tenho até nojo de ouvir esse tipo de coisa. Não existe mais aquela presença do Espírito Santo. A igreja em Atos Apóstolos, se o Espírito Santo não estivesse na igreja, a igreja morria. Hoje, deixa o Espírito Santo do lado, nem na igreja entra mais. E entra as estrelas, entra os gospels. Amados, a igreja precisa voltar à essência, a reunir, orar e buscar a presença do Espírito Santo, buscar a direção do Espírito Santo, acabar com as panelinhas, acabar com, ter realmente uma comunhão. A comunhão, aqui a igreja estava em comunhão. Os apóstolos, os discípulos, eles estavam todos em comunhão, num só propósito, em buscar o Senhor. Em buscar o Senhor. É esse que tem o propósito da igreja. Quando a igreja voltar a essa essência, buscar o Senhor, que a nação brasileira vai mudar. A cidade vai mudar. A igreja vai começar a marchar triunfante, não mais em derrota. É isso que nós temos que ter esse entendimento. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, num só propósito, numa só direção, com um só coração, de buscar o Senhor, ao Rei da Glória. Esse é o propósito, querido. De repente, quando isso acontece, querido, a coisa acontece de repente. Pode estar tudo fechado. Veio do céu um barulho semelhante ao vento, soprando muito forte, e esse tomou conta de toda a casa onde estavam reunidos. Querido, quando Paulo e Silas, volte lá em Paulo e Silas, estavam ali na prisão, começaram a louvar e glorificar o Senhor, engrandecendo o Senhor, o Espírito Santo veio com poder e glória, e creio que foi exatamente dessa forma que as cadeias espirituais foram quebradas, não somente deles, de todos os prisioneiros. Tanto é que o carcereiro ficou abismado, ficou assustado com o barulho. Ele correu lá para dentro para ver o que estava acontecendo, que tinham fugido todo mundo. Paulo falou, calma, ele queria até se matar. Paulo falou para ele, calma, está todos aqui, estamos todos aqui. Quando o Espírito Santo vem, querido, o som é assustador, mas enche a casa da glória dele. Ah, amados irmãos, é necessário a igreja voltar a essa essência, a voltar ao compromisso com a palavra genuína, a palavra verdadeira, parar de maquiar a palavra, tirar as estrelas do altar, aqueles gospel do altar, sabe, é nojento. Tira, põe pessoas que vai atrair a glória de Deus, adoradores que chamam atenção, faz com a glória do Senhor desça, adoradores, uma igreja adoradora, uma igreja que busca a face do Senhor. Então todos viram distribuir entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Quando isso acontece, nós vamos ver claramente com os olhos nus a língua de fogo descendo novamente sobre cada um. Mas é necessário isso, que todas as pessoas ali reunidas foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar, cada um, olha aí, em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Falar em língua na igreja é qualquer... Fala em língua, você quer uma língua, fala em língua. Não é assim, queridos. Não é assim. Tem que ter a presença do Senhor. Tem que ser a direção do Espírito Santo. Se não for a direção do Espírito Santo, não adianta. Não vai passar de palavras vazias, palavras sem entendimento.
Quero orar contigo agora, querido Deus e Pai, em cuja presença tenho andado. Que essa palavra venha tocar os corações. Que venha, Senhor, esse ano 2025, que o nosso foco como igreja possa estar mudado. Não mais buscar o Senhor por coisas, ou por aquilo que o Senhor possa fazer, mas por aquilo que Tu és, por aquilo que o Senhor já fez, que novamente, isso que aconteceu aqui em Atos Apóstolos, no dia de Pentecostes, venha acontecer novamente na igreja, Pai. O estrondo do Espírito Santo, todos sejam cheios da presença do Senhor e saiam proclamar a boa nova, com alegria no coração, a levar a palavra do Evangelho, e que pessoas sejam impactadas pela presença do Senhor, na vida de todos aqueles que se propuserem ser um agente propulsor da volta do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma semana extremamente maravilhosa, em nome de Jesus.